E aí, pessoal? Você já se sentiu como se estivesse em um navio à deriva, em meio a uma tempestade, com ondas de preocupação e medo te jogando de um lado para o outro? Já teve a sensação de que sua mente era um campo de batalha, onde pensamentos ansiosos travavam uma guerra constante, roubando sua paz e sua alegria? Eu já. Por muito tempo, a ansiedade foi minha companheira indesejada, uma sombra persistente que me impedia de viver plenamente. Mas hoje eu estou aqui para te contar uma história. A minha história. Uma história de como encontrei um porto seguro, uma bússola para navegar por essas águas turbulentas. E essa bússola tem um nome: estoicismo. Eu sei o que você pode estar pensando. Estoicismo? O que é isso? É alguma filosofia antiga e chata que não tem nada a ver com a vida moderna? Prepare-se para se surpreender, porque essa filosofia milenar não só me tirou do fundo do poço da ansiedade, como me deu ferramentas práticas e poderosas para construir uma vida mais serena, resiliente e, sim, feliz. E neste vídeo eu vou compartilhar com você exatamente como isso aconteceu. Fica comigo, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar a sua vida também. Sabe, a ansiedade não chegou de repente na minha vida. Ela foi se instalando aos poucos, sorrateiramente. Começou com pequenas preocupações do dia a dia, depois virou uma montanha de e se isso acontecer? E se aquilo der errado? Meu corpo reagia de formas estranhas: insônia, coração acelerado, suor nas mãos, um nó na garganta que parecia nunca se desfazer. Eu vivia em um estado constante de alerta, como se estivesse sempre esperando o pior. Pequenos desafios se tornavam gigantes insuperáveis. A vida social se tornou um fardo, o trabalho uma fonte inesgotável de angústia. Eu me sentia preso em uma gaiola invisível, com meus próprios pensamentos como grades. Chegou um ponto em que eu estava exausto, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Eu buscava respostas em todos os lugares, livros de autoajuda e conselhos de amigos. Algumas coisas ajudavam por um tempo, mas a ansiedade sempre voltava como um eco insistente. Eu me perguntava: será que é assim que minha vida vai ser? Será que não existe saída? Foi nesse fundo do poço que o estoicismo, de forma quase acidental, cruzou o meu caminho. Lembro-me de estar navegando pela internet buscando algo que me desse um mínimo de esperança, quando me deparei com uma citação de Sêneca: "Não é o que nos acontece que nos aflige, mas a forma como reagimos ao que nos acontece." Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Pensei. Então não é o problema em si que me causa ansiedade, mas a minha interpretação dele? Essa ideia, tão simples na sua formulação, foi um divisor de águas. Despertou uma curiosidade profunda em mim. Comecei a pesquisar mais, a ler sobre Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Mergulhei nos textos antigos e o que encontrei lá foi revolucionário. Percebi que o estoicismo não era sobre reprimir emoções, como muitos erroneamente pensam. Era sobre compreendê-las. Era sobre distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Era sobre focar a nossa energia onde podemos realmente agir e aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Para alguém que vivia aprisionado pelas preocupações com o futuro e com o incontrolável, essa foi uma revelação libertadora. Vamos falar sobre a dicotomia do controle. Essa é, sem dúvida, a fundação do pensamento estoico e a primeira ferramenta poderosa contra a ansiedade. A ideia é simples, mas profunda. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O que está sob nosso controle? Nossas opiniões, nossos julgamentos, nossos desejos, nossas aversões e, o mais importante, nossas ações e reações. Pense bem, você controla seus pensamentos? Sim. Você controla como você escolhe responder a uma situação difícil? Sim. E o que não está sob nosso controle?
O clima, o trânsito, a opinião dos outros sobre nós, a economia global, o passado, o futuro. Por mais que a gente se preocupe, não podemos mudar essas coisas. A ansiedade, na maioria das vezes, surge quando focamos nossa energia e nossa atenção exatamente naquilo que não podemos controlar. É como tentar segurar a água com as mãos. É exaustivo e inútil. Quando eu comecei a aplicar isso, a minha mente começou a clarear. Eu me perguntava, isso está sob meu controle? Se sim, o que posso fazer a respeito? Se não, por que estou me preocupando com isso? Essa simples pergunta me ajudava a realocar minha energia, a tirar o peso de coisas que não me pertenciam e a focar no que realmente importava. Foi como se eu estivesse largando uma mochila pesadíssima, jogando fora tudo que não me servia. Nossa segunda lição é a virtude. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro. E o que é virtude? Não é ser perfeito ou infalível, é agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Pense comigo. Quando você se esforça para ser uma pessoa justa, corajosa nas suas decisões, sábia nas suas escolhas e moderada nos seus desejos, você está construindo uma fortaleza interna. A ansiedade muitas vezes se alimenta da nossa insegurança, do medo de não sermos bons o suficiente ou de agirmos de forma errada. Ao focar em desenvolver o meu caráter, em agir de acordo com meus valores mais profundos, a ansiedade perdeu muito do seu poder sobre mim. Não porque eu parasse de ter medos, mas porque eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu estava agindo da melhor forma possível, com integridade. E essa consciência traz uma paz interior que é inestimável. É como ter um escudo contra as flechas da preocupação. Um outro conceito do estoicismo é o amor fati. Essa é talvez uma das ideias mais desafiadoras do estoicismo, mas também uma das mais libertadoras. Amor fati significa amor ao destino. Não é uma resignação passiva, mas uma aceitação ativa e até mesmo um abraço a tudo o que acontece, tanto o bom quanto o ruim. Isso não significa que você não vai sentir dor ou tristeza. Significa que você reconhece que cada evento, cada obstáculo, cada revés pode ser uma oportunidade para o crescimento, para a prática da virtude, para o aprendizado. Para mim, que vivi em guerra com as circunstâncias da vida, o amor fati foi um bálsamo. Em vez de lutar contra o que já era, comecei a me perguntar, como posso usar isso a meu favor? O que essa situação está tentando me ensinar? A ansiedade diminui drasticamente quando você para de resistir à realidade e começa a dançar com ela. É como parar de nadar contra a corrente e se permitir flutuar, usando a força da corrente a seu favor. A próxima lição que conheci do estoicismo foi a meditação. Os estoicos eram grandes praticantes de exercícios mentais. Não estamos falando de meditação no sentido moderno, mas de técnicas de visualização e reflexão que preparavam a mente para os desafios da vida. Uma das práticas mais poderosas é a premeditação dos males. Parece contraintuitivo, não é? Pensar no pior, mas a ideia não é ficar ruminando em pensamentos negativos. É se preparar mentalmente para os desafios, visualizando como você agiria se algo ruim acontecesse. Por exemplo, se eu estava ansioso com uma apresentação importante, eu não só me preparava para ela, mas também visualizava possíveis contratempos. E se a tecnologia falhar? E se eu esquecer o que ia dizer? Ao fazer isso, eu pensava em soluções, me preparava para agir e a ansiedade da surpresa diminuía drasticamente. Eu não estava mais à mercê do inesperado, eu estava preparado. Outra prática é a reflexão diária. No final do dia, revisava minhas ações, meus pensamentos, minhas reações. Onde eu agi com sabedoria? Onde eu poderia ter agido melhor? Essa autoavaliação constante me permitia aprender com meus erros e me fortalecer para o dia seguinte. É um verdadeiro treino mental. Ok, teoria é uma coisa, mas como tudo isso se traduziu na minha vida real? Como o estoicismo se tornou uma ferramenta prática no meu dia a dia para combater a ansiedade? Deixa eu te contar. Pela manhã,
Antes mesmo de checar o celular, eu tiro alguns minutos para meditar sobre a dicotomia do controle. Penso no que está sob meu controle naquele dia e no que não está. Isso me ajuda a definir minhas intenções e a não me preocupar com coisas que não posso mudar. Durante o dia, quando a ansiedade começa a surgir, geralmente com um pensamento intrusivo ou uma preocupação com o futuro, eu me pergunto: isso é um fato ou uma interpretação? Eu posso fazer algo a respeito? Se a resposta for: não posso fazer nada agora, ou é apenas um pensamento sem base, eu conscientemente escolho focar minha atenção em outra coisa, em uma tarefa presente, em uma ação que está sob meu controle. Se estou preso no trânsito, em vez de ficar irritado e ansioso, eu pratico o amor fati. Ok, isso está acontecendo. Não posso mudar. Como posso usar esse tempo? Talvez para ouvir um podcast, planejar mentalmente meu dia, ou simplesmente respirar e observar. É uma mudança de perspectiva radical. À noite, antes de dormir, eu faço minha reflexão diária. Não é uma autoflagelação, mas uma análise honesta. Onde eu perdi o controle das minhas emoções? Onde eu agi impulsivamente? Onde eu poderia ter sido mais paciente? Essa prática me ajuda a aprender e a me preparar para ser uma versão melhor de mim mesmo no dia seguinte. Essas pequenas práticas, feitas consistentemente, foram gradualmente reconfigurando meu cérebro. A ansiedade não desapareceu completamente, e seria ilusório dizer que sim. Ela é parte da experiência humana, mas a forma como eu lido com ela, a intensidade com que ela me atinge, a duração do seu impacto, tudo isso mudou. Eu não sou mais refém dela. Eu sou o capitão do meu próprio navio. Antes de caminharmos para o final, eu preciso quebrar alguns mitos que cercam o estoicismo e que podem te impedir de abraçar essa filosofia incrível. Mito 1. Estoico não sente emoções. Isso é uma mentira. Os estoicos não defendiam a supressão de emoções, eles defendiam a regulação delas. É perfeitamente humano sentir raiva, tristeza, alegria. O problema surge quando permitimos que essas emoções nos controlem, nos levem a agir de forma impulsiva ou irracional. O estoicismo nos ensina a observar nossas emoções, a compreendê-las e a não sermos arrastados por elas. É como ver uma onda vindo em sua direção. Em vez de ser derrubado por ela, você a cavalga. Mito 2. Estoicismo é passividade. Absolutamente não. O estoicismo é uma filosofia de ação. É sobre agir com virtude, sobre fazer o que é certo, sobre contribuir para o bem comum. Ele nos encoraja a ser proativos no que está sob nosso controle e a aceitar com serenidade o que não está. Não é sobre se conformar, mas sobre agir de forma inteligente e eficaz. Mito 3. Estoicismo é para pessoas frias ou sem coração. Pelo contrário, o estoicismo nos ensina a ter empatia, a praticar a benevolência e a reconhecer nossa interconexão com os outros. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e estoico, falava sobre o amor pela humanidade. Não é sobre endurecer o coração, mas sobre fortalecê-lo para que ele possa amar e servir de forma mais eficaz, sem ser dominado pelo medo ou pela ansiedade. Faço agora um convite à transformação. Eu comecei este vídeo compartilhando a minha jornada, a minha batalha contra a ansiedade e como o estoicismo se tornou meu maior aliado. Eu te mostrei que não é uma filosofia distante, mas um conjunto de princípios práticos que podem ser aplicados no seu dia a dia, transformando a forma como você lida com os desafios, com o estresse e, sim, com a ansiedade. A verdade é que a ansiedade não é um inimigo a ser combatido com força bruta, mas sim uma mensagem do nosso corpo e da nossa mente, que precisa ser compreendida. E o estoicismo nos dá um mapa para essa compreensão. Não importa em que ponto da sua jornada você esteja, se você está começando a sentir os primeiros sinais de ansiedade ou se já está mergulhado nela há anos, há esperança, há um caminho. E esse caminho pode ser pavimentado com a sabedoria dos estoicos. Então, o que aprendemos hoje?
Vimos que a ansiedade é uma luta interna que pode ser vencida ao focarmos naquilo que realmente podemos controlar. Exploramos a dicotomia do controle, que nos liberta das preocupações inúteis. Falamos sobre a importância de focar na virtude, construindo um caráter forte que nos protege. Discutimos a arte de amar o que é e as práticas de premeditação e reflexão que preparam nossa mente. Se você se sentiu conectado com essa mensagem, se o estoicismo fez sentido para você como fez para mim, eu tenho um convite especial. Este vídeo é apenas a ponta do iceberg. No nosso canal, Reflexões Estoicas, nós mergulhamos profundamente nesses e em muitos outros ensinamentos, com vídeos semanais, discussões e conteúdo que vai te ajudar a aplicar essa filosofia na sua vida e a construir a sua própria fortaleza interna contra a ansiedade e o estresse. Sendo assim, não perca mais tempo. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação, se quer aprender a dominar suas emoções e a viver com mais serenidade, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like se este conteúdo te ajudou de alguma forma. Se você conhece alguém que está passando por momentos de ansiedade, compartilhe este vídeo. Pode ser a ajuda que essa pessoa precisa. Lembre-se, o caminho para a paz interior é uma jornada, não um destino. Mas com as ferramentas certas, e o estoicismo é uma delas, essa jornada pode ser incrivelmente transformadora. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no Reflexões Estoicas. Fique bem e até a próxima.